Boa noite a todos. Nós vamos então dar ensejo. Vamos dar, talvez seja melhor começar, né? Será que é melhor falar aqui? Tá bom. Tá. É o seguinte, nós vamos tentar, então, hoje, resumir, fazer o resumo do resumo, só para a gente ver alguns casos de falhas da mediunidade e que poderão nos auxiliar bastante no exercício, né, dessa faculdade. Recordando que todo médium é todo aquele que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos, como nos diz Allan Kardec, no livro dos médiuns, e segundo os benfeitores da época kardeciana, ela depende da organização física, e que o perispírito é o princípio de todas as manifestações. Recordando então que nós vimos com bastante clareza durante o ano. Relembrando também a definição de Emmanuel, de que mediunidade é força mental, é talento criativo da alma, capacidade de comunicação e de interpretação do espírito, ímã do próprio ser, dando ênfase e destaque para essa expressão, capacidade de comunicação e de interpretação do espírito, né? Porque as influências existem, nós recebemos a comunicação, mas a interpretação é, sobretudo, um trabalho individual, né? É um dom inerente a todos os seres, de todos nós possuímos essa faculdade. Recordando então nos domínios da mediunidade, a mediunidade é um dom inerente a todos os seres, como a faculdade de respirar. E cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais sintoniza. Mediunidade, portanto, é sintonia. É a onda onde nós construímos a nossa vida, formando o que nós chamamos de condomínio espiritual. Cada um de nós tem uma onda que emite e automaticamente está em conexão com os espíritos que se exprimem da mesma maneira. Qual é a mediunidade que é inerente a todos os seres? Que todos possuem. Intuição. Muito bem. Aprender, né? É a intuição, que alguns conhecem também como inspiração, né? E outros ainda dilatam essa intuição com aquilo que nós chamamos, né, precognição ou premonição. Enfim, são todos da mesma área, uns em maior grau, outros em menor, mas todas as criaturas têm essa faculdade. Então nós vimos como ela depende do perispírito, porque ela alarga a janela acanhada dos 5 sentidos, e a depuração do perispírito que se dá entre os santos, entre os espíritos mais evoluídos, é que permite uma mediunidade natural, aquela com a qual o santo ou a pessoa mais depurada já renasce com ela. Outras vezes, e é na maioria dos casos, né, é por intervenção espiritual. É a mediunidade de prova. Onde é que nós temos a intervenção espiritual? Como é que ela é realizada?
Antes de renascer, no renascimento, como é que é? Como é que é? Mediunidade prova. Isso, no mundo espiritual a gente recebe intervenção. É intervenção. Não deixa o Deus dará, não. Entendeu? Os espíritos interferem sim, para que a gente seja médium. E nesse caso é mediunidade de prova. Onde está isso? Os mensageiros do capítulo 3. Não se esqueçam de estudar lá. Mensageiros, capítulo 3. Vão ver a quantidade absurda de médiuns que vêm ao mundo. E cadê eles? Onde é que eles estão? Fugindo da mediunidade. Alguém pode dizer onde é que eles estão? Entre nós. Nós entre nós. Quantos nós temos aqui, por exemplo, no Grupo Espírita Cabachuca? Até que temos uma boa quantidade, né? Porque os centros espíritas, muitos não aceitam o desenvolvimento, então eles vêm para aqui, não é isso? Mas é uma quantidade absurda. Basta ler os mensageiros no capítulo 3. Vocês vão ver centenas por ano renascem. Onde é que estão? É triste, mas é verdade, né? Então, depende da organização física. Então nós estudamos bem a pineal, né? Que converte onda magnética em estímulo neuroquímico. Não é isso? Vimos bastante coisa sobre a pineal. Alguém se lembra, assim, de alguma coisa que nós andamos vendo sobre a pineal? Guardou mais alguma coisa? A glândula da vida mental, doutora. Isso, é a glândula da mediunidade. Isso mesmo. O médium ostensivo, até, né, nós discutimos bastante isso também, né? Que é o alargamento da janela dos 5 sentidos pela mediunidade, mas que pode ser por depuração, né? Decreta-se que ele vai ser médium, por quê? Para que diante dessa prova ele possa evoluir, não é isso? Certo. Então, por isso é que se trabalha no mundo espiritual, para que haja mais médiums na Terra. São as mediunidades de prova. Mas aí vai dar o médium ostensivo, aquele que tem uma atividade maior dentro da mediunidade, aquele que vai ser médium de vidência ou clarividência, vai ser médium de audição, de pressentimento, de incorporação, de psicografia. Isso é médium ostensivo. Vai atuar, quer dizer, se quiser, porque a maioria não quer. Então, é uma fatalidade evolutiva a mediunidade. Por quê? Porque é o alargamento dos sentidos. E isso é automático. Senão os santos também não seriam médiuns natos, né? Aí, lembrando a pineal e os cristais de apatita, e os médiuns têm menor quantidade de cristal ou maior quantidade de cristal? Maior quantidade de cristal. Ah, e uma coisa que eu quero que vocês não esqueçam: seja qual for a mediunidade, seja ela de efeito físico, seja ela de efeito inteligência, sempre a medianeira é a pineal. Sempre, em qualquer circunstância. Porque há gente que ensina de maneira diferente. Nós aqui seguimos André Luiz, e André Luiz fala isso, né? O Alexandre fala isso. Bem, nós dissemos também que a mediunidade está na lei que rege o universo, que é a lei de sintonia e a lei de associação, sendo claro que a associação tem por base a sintonia entre as criaturas.
E há um regime de comunhão entre as almas. E essa comunhão se dá justamente pela nossa característica na maneira de pensar, de falar e de agir. Por quê? Através dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações, nós estamos constantemente interferindo no meio ambiente. E uma dessas interferências, a mais acentuada, é a cocriação. Nós cocriamos. E outra coisa, né? Uma das características do pensamento é a indução mental. Indução mental. Através da indução mental, nós podemos, então, estabelecer um contato maior com os seres à nossa volta, sejam eles encarnados ou desencarnados. É possível entender a 459 de O Livro dos Espíritos, que a maioria nos pergunta do que se trata, né? Quando Kardec diz: então, os espíritos interferem na nossa vida muito mais do que imaginar. De comum, são os espíritos que nos dirigem. Ora, o livre-arbítrio, onde foi parar? Se são eles que nos dirigem. Como é que nós entendemos a 459? Que nós nos sintonizamos com eles, doutora? Claro, que parte de você a sintonia. Você está sintonizado com o teu condomínio. Você faz, você age de acordo com aqueles que estão ao teu lado e que você chamou. Então, o que vem primeiro? O ato de pensar. E se você pensa, você escolhe. Não é assim? Emmanuel diz que, em primeiro lugar, é o reflexo mental. Reflexo mental é o início do que o pensamento escolheu. Acabou. Você já fez a sua escolha. Você já está na companhia de quem você quis. Então, isso também não pode ser esquecido. O pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para o rio. Por quê? Porque toda e qualquer comunicação vai correr no leito do pensamento. O que pensamos, como agimos. Qual é o leito do rio? Quem dá o leito do rio? Pensamento. É ele quem dá. Ele calibra. Por ali passa, então, a corrente de pensamento. Dos outros, claro. Então, é um fluido vivo, multiforme. O ser assimila a força emanante do Criador, transforma essa força e influencia na criação. Isto se chama cocriação. E isto se dá através do pensamento. O pensamento é constituído de átomos em nova escala vibratória. Quer dizer, é uma matéria ainda desconhecida do planeta, mas que em breve, se Deus quiser, será reconhecida e medida, inclusive por aparelhos especiais. E também uma coisa importantíssima, que o sentimento é que dá forma e natureza ao pensamento. Não existe pensamento apenas racional. Existe um pensamento que é mistura entre raciocínio e sentimento. Daí porque não adianta os cientistas quererem separar ciência de religião, porque nunca vão conseguir. Os dois fatores essenciais do progresso humano estão unidos dentro de nós, na nossa mente, no nosso cérebro. Correntes de pensamento.
Toda partícula da corrente mental nasce das emoções e desejos mais recônditos do espírito. A consciência emite irradiações eletromagnéticas de frequência variável. Essas irradiações ou ondas eletromagnéticas, elas transportam informação. Então, nós demos o exemplo e eu volto aqui com o mesmo exemplo. Você pega, toca o teu telefone celular. Você atende. Do outro lado da linha, a pessoa faz o contato. Ela fala, você ouve, você ri, você chora, você é capaz de dizer qual o estado emocional da pessoa que te ligou, né? Mas o que acontece? Quem é que está transportando a voz? Quem que está transportando o riso ou o choro? Quem que está transportando? Quem está transportando? As ondas. As ondas. Não existe ninguém ali que está materializando isso daí. São ondas. Não é? E por que é bom a gente citar o telefone celular? Porque no telefone celular as ondas caminham no vácuo. Certo? Quando você emite um som, ele caminha onde? A onda sonora caminha onde? No ar. Quando você emite, né, ondas eletromagnéticas, elas caminham no vácuo. Então, é bom essa história de telefone celular para você saber. O espírito faz a mesma coisa. Ele emite. E quando ele emite as ondas, ele emite, né, com um sabor especial do que ele está pensando, vivendo naquele momento. É por isso que o médium chora, ri, né, faz poesia, canta. Por quê? Porque as ondas estão chegando para ele com essas informações e a pineal decodifica. Então, dentro do aparelho celular, nós temos o quê? O chip que faz o quê? Que decodifica o que vem pela vibração. Mesma coisa que a pineal faz. Certo? Então o médio é isso aí. As ondas superam a velocidade da luz, propaga-se no vácuo, e nós somos estações transmissoras e receptoras. Mais importante do que a própria televisão. Mas não nos damos conta disso ainda. Somos capazes, pelo pensamento, de produzir as ideoplastias, que são formas de pensamentos ou imagens moldes. Essas imagens moldes estão sendo produzidas por nós à medida que vamos produzindo os pensamentos. A ideia é um ser organizado por nosso espírito a que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Então, nós somos capazes de cocriar em plano menor. Quem cocria em plano maior são entidades de alto poder evolutivo, como Jesus, por exemplo, que cocriou a Terra. Deus, nosso Pai, deu uma massa informe, totalmente primitiva, nas mãos do Cristo, e ele fez a Terra. Por sua alta capacidade de pensar, de cocriar, juntamente com os seus propósitos. Vejam do que seremos capazes um dia, né? Para isso fomos criados, porque Deus tem um propósito
para cada um de nós. Afinal de contas, o que é a cibernética, o espaço cibernético? Vamos lá. O que é a internet e a massa enorme, né, que está no mundo todo? O que é? São ideoplastias, pessoal. Construção mental nossa, do mundo cibernético que nós criamos. E nele jogamos as nossas ideias, que são às vezes as mais estapafúrdias do mundo, igualzinho que nós somos. Então, na indução mental, é a reprodução de uma onda mental em outra cabeça, em outra mente. Programa de sintonia. Uma coisa que vocês precisam guardar também é essa frase: nossos pensamentos geram nossos atos, e nossos atos geram pensamentos nos outros. Isso precisa ficar colado e não, porque é a nossa responsabilidade. Estamos ligados em espírito com todos os encarnados ou desencarnados que pensam como pensamos. Para tirar esse ar assim de inocência que nós temos, né? Ah, mas eu sou tão bonzinho, sou tão boazinha, não sei porque acontece as coisas comigo. Imagina se eu ia pensar uma coisa dessa, né? Qualquer coisa que nos acontece é do mesmo modo que nós reagimos. É dizer, mas eu não escolhi isso daí. Não, a gente jura que não escolheu. Mas a telha da vida fala mais alto, né? As nossas sintonias, quem está conosco, né? E Emmanuel tem aquela célebre frase, né? Dize-me o que pensas, que eu direi com quem andas. Né? É o reflexo disso que nós estamos falando aqui. Me diga, o que você pensa? O que você começou a pensar, por exemplo, desde manhã cedo? E eu te direi com quem você está. Os sintomas mais comuns que nós vimos: primeiro você precisa fazer o diagnóstico diferencial de que tipo de mediunidade você tem. Se é de efeito inteligente ou de efeito físico. Porque os sintomas variam de conformidade com isso. E o Chico cita, e é verdade, né? Irritabilidade, sonolência sem motivo, mau humor, choro inexplicável, medo injustificável, dores sem diagnóstico definido. São alguns dos sintomas mais comuns. Resultado: você se encaixou em alguma coisa? Já se encaixou? Ótimo. Já se encontrou. Os sintomas também têm as chamadas repercussões orgânicas ainda desconhecidas do pessoal da saúde e nós também, né? Distúrbios de alimentação, bulimia, anorexia, distúrbios do sono, insônia, sono exagerado, sonambulismo, bruxismo, terror noturno, perturbações da esfera sexual também costuma ser um sintoma de obsessão ou mediunidade. Bem, nós aqui temos um resumo de tudo aquilo que nós vimos sobre a classificação da mediunidade, né? Podem ser fenômenos anímicos. Quando nós falamos fenômenos anímicos, nós estamos falando desse fenômeno de quê? De nós mesmos, espíritos encarnados, que podemos nos comunicar não pelos sentidos normais, mas podemos comunicar de espírito para espírito. Certo? Então, desdobramento, bicorporeidade, psicometria, de uma certa forma.
dupla vista, efeitos físicos. Tem muito do fenômeno anímico, tem muito do fenômeno da alma encarnada. E os fenômenos espiríticos, o channeling, ou mediunidade mental, segundo Allan Kardec, a psicografia, a psicofonia, a vidência, a mediunidade de audição auditiva, a curativa, a psicometria, que também se encaixa aqui, ela tem duplo encaixe, né? A psicometria, porque quando você entra em contato com o mundo espiritual através da sua faculdade anímica, aí já é um fenômeno misto, né? Anímico e espiritual. Alguma dúvida? Não. Alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Não. Bom, agora nós vamos ver as quedas, né? Onde é que nós fracassamos? O estudo é nos mensageiros. Otávio preparou-se durante 30 anos no mundo espiritual para renascer como médium. Aos 20 anos, ele deveria receber 6 amigos de nosso lar que o ajudariam na missão mediúnica. Conforme combinado com o mundo espiritual, aos 13 anos ele ficou órfão de mãe. Aos 20 anos, morreu-lhe o pai. O pai havia se casado novamente e tinha tido 6 filhos com a madrasta. Ele rejeitou ficar com os 6 filhos do pai. Disse que ela se virasse porque ele não estava disposto a carregar esse fardo. Ele foi consultar um psiquiatra e disse dos problemas que ele estava tendo no campo da mediunidade. E ele já tinha se iniciado no espiritismo, já tinha se iniciado na mediunidade, mas foi consultar o psiquiatra. E o psiquiatra disse que ele deveria liberar a parte sexual dele, que ele estava muito reprimido. Ele liberou mesmo, liberou, só que foi obrigado a se casar com uma jovem, né, muitíssimo inferior à sua posição espiritual, e ele teve um filho com ela, e esse filho era das regiões profundas dos infernos, para dizer o mínimo, né? Era um espírito bastante atrasado. O resultado é que esse espírito e essa mulher acabaram com ele. O que aconteceu? Desconectou. Bem por aí. Doutor, posso aproveitar? Quando a senhora estava falando daquele negócio da moralidade das ciências, tem um trechinho no Evangelho segundo o Espiritismo que fala que a gente só tem determinadas verdades que só quando você está moralizado, alguma coisa assim, é dado conhecer, senão o próprio Evangelho fala isso, não fala? Essa coisa que a senhora colocou aí das duas vertentes estarem unidas para o seu progresso, vamos dizer, para as verdades científicas. É que racional e sentimental são 2 aspectos que são ainda irredutíveis entre si, não para Deus, mas para os cientistas e para as pessoas que estudam. Então, e também para os religiosos. Quer dizer, religião é religião, ciência é ciência. Até hoje, qualquer coisa que fala, a AME estuda a parte da ciência, faz assim, ó. Quer dizer, como se nós pudéssemos realmente separar as coisas. Nós podemos estudar mais a parte científica, mas de maneira nenhuma podemos deixar a parte religiosa, porque senão não tem conclusão efetiva para o progresso, né?
Eu acho que essa redundância que a gente procura, essa separação, tá, é muito ingênuo, infantil, tá? Porque a gente quer dar desculpa às vezes para não estudar. Tá? Bom, o resultado é que o Otávio tinha que trabalhar, né, durante 30 anos na mediunidade, né? Bem, ele desencarnou aos 40, vítima de sífilis, álcool e dos desgostos de família. Fracasso total. Perda da existência total. O desastre de Acelino. Ele deixou o nosso lar no fim do século XIX. Ele renasceu com a possibilidade de vidência, audição, psicografia. Ele deveria exercer isso por 20 anos. Mas ele descobriu que a sua faculdade era uma boa fonte de renda. Entrou em negócios delituosos. Teve um relacionamento com clientes, entre aspas, né? Que são consulentes criminosos e espíritos criminosos. Ficou 11 anos no umbral espiando a falta e ainda estava em desequilíbrio quando outra vez o encontrou em nosso lar. A experiência de Joel. Ele renasceu, Joel, com a possibilidade de recordação do passado, não apenas dele, mas também de evidência de encarnações passadas das pessoas que estavam em redor dele. Mas ele se tornou de tal maneira prisioneiro do passado que ele passou a deixar praticamente tudo que ele havia planejado na reencarnação para ficar correndo atrás de biografia. Notícia de padres, bispos, políticos das outras vidas. O resultado é que ele tinha vindo para trabalhar pelos sofredores, pelos carentes de toda a sorte. Tinha um abrigo de órfãos para ele fazer, um ambulatório, não fez nenhuma coisa nem outra, não cuidou de nada, ficou só envolvido com o passado, as glórias efêmeras do passado. E o pior de tudo, né, um inquisidor ainda por cima, achando que isso era uma vitória. E no mundo espiritual ele ainda vive em estado de alucinação. Quando ele está no meio assim de vários amigos, ele começa a ter essas alucinações em virtude desses desvios dele no plano carnal. O engano de Montesquieu era doutrinador. Montesquieu. Ele enfrentava obsessores cruéis com exortações decoradas. Grandes discursos para os comunicantes. E quanto mais bravo era o comunicador, mais ele se aprumava e mais ele dava lições de evangelho para ele. Então, pregava paciência, mas no dia a dia de sua vida protestava as promissórias dos infelizes que não tinham condições de pagar. A ministra veneranda, né, faz uma análise da vida dele e diz assim, que o Monteiro tinha exercido o espiritismo prático. Nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto a Jesus. Então, é um cuidado também que a gente tem que ter, né? Primeiro de tudo porque o doutrinador ou esclarecedor, ele não tem que ficar fazendo discurso para ninguém, muito menos para o obsessor, né? Mas ele tem que exercer, né, a sua capacidade de amar, de compreender, de perdoar, insistindo
do ponto de vista do sentimento, mas não a imposição racional. Bem, eu trouxe então alguns assuntos para nós discutir, para ver se o que nós aprendemos, ou aquilo que a gente estudou, se realmente vai exercer uma pressão sobre nós no bom sentido. Se nós seremos capazes de vigiar, se seremos capazes de vencer, né, com a faculdade que temos. Então, eu trouxe isso. Nós somos capazes de vigiar, buscando a humildade, uma maneira de comportamento próximo das lições do Cristo? Será que nós seremos capazes disso? Então é bom que a gente pergunte, no ambiente de trabalho, você é assíduo? Você tenta ampliar o seu conhecimento? Você veste a camisa da empresa? Você reage mal às mudanças do seu chefe ou das pessoas que te dirigem? Você toma parte nas fofocas da empresa? Você respeita o chefe? E os colegas? Sente inveja de quem sofre? Parece incrível, né? Mas na hora de agir, nós achamos o seguinte: a religião fica lá no centro espírita, mas aqui é outra coisa. Eu estou no meu trabalho, eu faço o que eu quero. Então nós nos esquecemos de que não existe diferença na sua vida. Você é o que você é. Você não pode ter duas caras. É por isso que no livro dos médiuns tem uma frase de Kardec: a caridade e a tolerância são o dever primário que a doutrina impõe a seus adeptos. Então, é óbvio que se nós tentarmos ser humildes, operosos, realizarmos uma tarefa de construção no lugar onde nós trabalhamos, é óbvio que nós estaremos tentando ter esse tipo de vida durante as 24 horas do dia. Ah, mas os outros não agem assim e a gente tem que se defender. Como é que é a resposta dessa pergunta? Ah, eu tenho que me defender. Tudo aqui é cobra criada. Mas não faz. Como é que a gente tem que fazer? Aceitar, tolerar. É uma coisa assim bastante ameaçadora à nossa integridade moral e mental se nós aderirmos às fofocas, se nós criarmos um ambiente negativo no lugar onde nós trabalhamos. Não é que você não vai reivindicar, mas há mil maneiras de reivindicar. Muitas vezes nós não sabemos distinguir o que é certo e o que é errado. Mas será que, lendo as lições que a gente lê, as observações dos espíritos, será mesmo que nós não sabemos agir em determinados momentos? Essa é uma pergunta que o médium tem que se fazer. Ele não é só médium na casa espírita, não. Somos vigilantes na casa espírita? Você cultiva amelhinhos? Luta por cargo ou por encargo? Conheço tanta gente que luta por cargo.
participa de fofocas no centro espírita? Valoriza outro departamento que não seja aquele em que você está trabalhando? Não é isso que eu tenho visto. Não é. É amável com as outras casas espíritas? Valoriza os companheiros de lá? Ou aceita fofoca? E o orador, quando tem a sua casa espírita, tem que ser exclusivo do seu centro espírita, entre aspas? Ou você pode combinar com as casas espíritas para que ele venha e fale para todo mundo? Olha, parece que isso não é nada. Mas aqui está a origem de todos os nossos fracassos. Por quê? Porque se a gente não conseguir ser humilde, meus irmãos, e isso diz respeito ao ambiente de trabalho, ao ambiente da casa espírita, onde nós vivemos, ou a gente se desprende dos resultados egoísticos, da vaidade, da presunção, ou o exercício que nós estamos fazendo não está sendo válido. E no lar? Você cobra o amor que dá aos seus filhos, seu marido, sua mulher? Você cobra? Você cultiva mágoa, ressentimento? Tem ciúme? Até que ponto vai ter o ciúme? Você se deixa levar pela cólera? Emmanuel diz que a cólera é a responsável pelo maior número de óbitos na Terra. Então todo esforço para ser um bom médium termina aí. Vamos embora mais cedo para o outro plano. No livro dos médiuns, Kardec diz o seguinte: que importa crer na existência dos espíritos, se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor? Então, veja a diferença entre a gente estudar mediunidade, ter ideia do que seja mediunidade e agir como médium. As duas coisas têm que caminhar juntas. Existe a parte ética, que é fundamental na mediunidade. Quando essa faculdade é exercida selvagemente, apenas e tão somente como uma faculdade que irrompe dentro de você, sem nenhum cuidado moral, nós podemos cair em várias tentações do nosso próprio passado. Mas, se nós estudarmos a mediunidade segundo Allan Kardec, para que tenhamos um melhor aproveitamento dessa faculdade, é preciso não apenas conhecer, é preciso exercer, com ética, com moralidade. E nós vamos ter coragem de nos perguntar isso aqui, para a gente responder. Tem uma amiga muito querida, que ela diz assim: eu não era para ser espírita de jeito nenhum. Mas por quê? Meu pai era uma beleza no centro espírita. Chegava em casa, quase acabava com a gente. Com a minha mãe, conosco, irascível, colérico. Então veja bem, isso marca, né? Mas o pior não é marcar os outros, é marcar a gente mesmo. Isso é um fracasso na reencarnação, né?
Somos capazes dessa vigilância dentro do próprio coração? Cristo faz parte da nossa vida? Se nós lembrarmos Emmanuel, que diz que só a humildade vence a animalidade, o dever primordial do médium é ser humilde. Essas perguntas todas têm uma só direção: saber o quanto de humildade nós estamos colocando na nossa vida e se realmente estamos agindo como tal. No livro dos Espíritos, na questão 642, os Espíritos respondem a Allan Kardec: cumpre-lhe ao homem, né, ao ser humano, fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, é uma necessidade absoluta e total da nossa parte, essa entrega a esse conhecimento. Ah, mas assim ninguém vai ser médico. Tudo bem, pode ser, pode não ser, a gente pode fracassar, está no nosso livre-arbítrio, mas que nós temos que estudar assim tempo, porque temos que dar um sentido lógico, ético, moral à mediunidade. Senão é um estudo qualquer. Bom, nós aprendemos também que nós temos o fluido magnético, que o amor tem um imenso poder de penetração, auxiliando a quem precisa, que a mediunidade é um dom outorgado para o bem, que os médiuns, essa é uma ideia linda que está no Evangelho segundo o Espiritismo, os médiuns são árvores, raízes têm que estar no estudo e a seiva no coração. Existem árvores estéreis, porque os médiuns só cuidam de coisas inúteis, interesses mundanos, então são estéreis. Utilidade para quê e para quem? Segundo Allan Kardec, o médium deve ser bondoso, benevolente, modesto, digno. Mediunidade e serviço ao próximo, diz Chico Xavier. Primeira obrigação do médium, diz ele, é evangelizar-se a si mesmo. É a primeira necessidade. Rechaçar o elogio, vacinar-se contra o personalismo. E aqui ele enfoca o problema verdadeiro. O que nos faz fracassar no mundo, o que nos leva a grandes desastres morais, é a vaidade, é o personalismo. Se o médium não se vacinar contra isso, ele fracassa redondamente. Segundo Chico, ele não deve reivindicar vantagens pessoais, deve aprimorar-se pelo estudo e deve procurar cumprir o dever retamente. Ainda segundo Chico, não basta ver e incorporar espíritos, é preciso haver a melhoria de pensamentos e ações, mas principalmente a plantação de bondade para a colheita de simpatia. E eu gostaria de me ater a esse final. O médium acha que por exercer a sua faculdade, ele não tem necessidade de partir para o mundo fazendo a caridade. E é aí que ele fracassa. Porque erros e defeitos todos nós temos. No entanto, se nós formos amparados pelo trabalho no bem, nós não fracassaremos. Por quê? Diz Chico o seguinte: se você
plantar simpatias, você socorrer a senhora fulano de tal, o aleijado fulano de tal, a pessoa que está passando por provações assim, automaticamente em volta de você estarão os espíritos ligados àquela pessoa e que serão eternamente gratos a você. Isso é que eles chamam de plantação de simpatia. E o médium que não faz isso, ele não tem background, ele não tem o que colocar em movimento, ele não tem onde se amparar. E as nossas misérias do passado, os nossos problemas graves, as indisciplinas, os problemas sérios, os defeitos de nossa alma vão aparecer muito mais. Então, é preciso plantar bondade, senão não se colhe. Você só recebe o que você põe em circulação, não que os outros põem em circulação, mas você. E terminamos com Chico. A revolução em que acredito é aquela ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo, que começa pela corrigenda de cada um, na base do façamos aos outros aquilo que desejamos que os outros nos façam. O maior médium de todos os tempos, o homem exemplar do século XX, maior brasileiro de todos os tempos, está nos lembrando que é a sua humildade, a sua bondade, a plantação que ele fez de simpatia e que ele colocou em movimento nesse país, que estão gerando alegria, felicidade, movimento superior para a vida eterna. Nós esperamos que o nosso curso, de alguma maneira, tenha trazido elementos para que a gente solidifique o nosso conhecimento na área da mediunidade. Mas a nossa esperança maior é de que sejamos médiuns, como Kardec propôs, como Chico nos propôs, a de sermos médiuns, humildes, modestos, que comece a desenvolver uma imensa capacidade de amar e que coloque em movimento a plantação de simpatia, de bondade, de amor. Desejamos a todos um Feliz Natal, um ótimo 2011 e que nós possamos ter forças para colocar em prática aquilo que é fundamental, o amor em nossas vidas, de acordo com os ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Eu lembro que a todos que nós temos uma rifa que vai correr no sábado agora. Aqueles que precisam acertar com a Elisa, por favor, façam. Ela está aqui, Aos que ainda têm a oportunidade de nos auxiliar, nós agradecemos desde agora. E realmente o nosso maior empenho aqui na casa é de transformar as nossas noites e os nossos trabalhos em alegria para os nossos espíritos. E nós temos uma esperança imensa em Jesus Cristo de que essa alegria realmente reine em nossos corações e que nós possamos ser verdadeiramente irmãos uns dos outros. Muito obrigada. Só um minutinho, só antes da gente subir, só um minutinho antes da gente subir. A gente tem um minutinho ainda. A gente queria publicamente aqui agradecer a todos do Grupo Espírita Cabachuta, na figura do doutora Malene, em especial pela colaboração aí de todo o corpo de voluntários na jornada da Associação Médica Espírita, que aconteceu nesse final de semana, 4 e 5. Já agradecer a muitos pessoalmente, a outros não deu tempo da gente falar. A gente agradece aí em nome da São Paulo
a todos que voluntariamente dedicaram as suas horas para estar lá e a todos que nos ajudaram com as suas vibrações e as suas preces para que pudéssemos correr aí na mais absoluta tranquilidade. A Isabel tem do recado. Bom, ainda tem a semana próxima. Eu vou pedir, por favor, a assinatura da Folha Espírita anual, R$39. Precisamos de novos assinantes, porque a Folha Espírita poderá ser extinta